Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal de Sociedade Chesterton Brasil. Eu quero aproveitar aqui o conteúdo de introdução da nossa edição de A Esfera e a Cruz, certo? Que você, se interessando, logo ao final desse vídeo, pode ir lá e adquirir na nossa livraria virtual, certo? Que é uma edição primorosa, tanto pela edição capa dura e tudo mais, como também pelos comentários, certo? Há um prefácio, fantástico, certo? E comentários, prefácio, comentários e pós-fácio do Henrique Elfes, que é, já há décadas trabalhando com a questão do conhecimento e editoração de livros, certo? E aqui traz um conhecedor do contexto Inglaterra e católicos ingleses desse movimento cultural, desse renascimento literário do catolicismo inglês, sobretudo a partir de John Henry Newman. E quem está na esteira de tudo isso é o nosso autor, é Chesterton, tá? E aí tem uma parte onde ele vai falar sobre a questão dos romances chestertonianos, certo? E aí eu queria percorrer alguns pontos com vocês, justamente porque ele vai olhar para essa realidade, do que especialmente diferencia Chesterton como um autor que faz que nós olhemos, tá, para realidades da vida que não são muito comuns. E entre elas, por exemplo, a questão de que muitas vezes o que mais aflige uma pessoa de convicções não é a oposição àquilo que ela acredita, mas muitas vezes é a indiferença. Então, nesse livro, por exemplo, vocês vão acompanhar a situação de um ateu que encontra, então, um católico muito refratário a tudo aquilo que ele prega, mas se vê deslumbrado porque, afinal de contas, encontrou alguém que é capaz de rebater com veemência aquilo que ele acredita com veemência também. Mas vamos lá, não é sobre isso que nós vamos falar, vou falar um pouco mais, mas é só para você ter uma ideia, para que lado vai a história. Os romances chestertonianos. Os romances de Chesterton são bastante curiosos e enquadram-se mal naquilo que costumamos entender por esta palavra. Em geral, há bastante ação e correria nas suas obras de ficção, mas na verdade são características bem secundárias. E de fato, se você lê alguns livros como, por exemplo, O Homem que Era Quinta-feira, você vai perceber que chega uma hora que a ação no livro fica praticamente entre o frenético e o lisérgico, É uma coisa assim que quase começa a entrar no nonsense, como alguns comentam. Então, uma ideia do que é o nonsense, por exemplo, é uma descrição como o da Metamorfose. Você vai ter a ideia de um sujeito que dorme ser humano e acorda como uma espécie de inseto, tá? Então, mais acelerado, o ritmo fica rápido, as coisas acontecem de uma maneira, acontecem depressa. Muitos contos do Padre Brown também têm características semelhantes, certo? Mas não é isso que vai pegar muitas vezes aquele que é um especial apreciador de Chesterton como romancista, que vai pegar essa pessoa nas páginas. O que realmente lhe interessa é a contraposição de ideias, o debate, a compreensão de uma realidade expressa nessas noções, não as ações humanas que delas decorrem, nem as nuances da psicologia humana. Como ele mesmo diria 30 anos mais tarde, na autobiografia, eu não poderia ser um romancista, propriamente dito, porque aquilo de que realmente gosto de ver as ideias ou noções lutando nuas, não vestidas como homens e mulheres, como para uma mascarada, mas podia ser um jornalista, porque não conseguia deixar de meter em controvérsias, tá? Ou seja, isso aqui algumas pessoas vão achar a semelhança daquilo que Tolkien fazia, Hoje conversávamos sempre aqui quando eu converso com vocês sobre Chesterton, geralmente eu trago Tolkien na baila, tá? Porque realmente o Tolkien, e eu gosto de fazer isso também, porque para mostrar a conexão entre essa linha, essa trajetória, que a gente quase pode pensar como um rio que chega numa espécie de nova fase com o Chesterton, mas que depois se abre como que em vários ramos, vários dedos de uma mão, vários vias, vários rios ali diferentes a partir desse. E o Chesterton acaba sendo um desses. E o importante é perceber que o Chesterton, por exemplo, ele se usa da literatura
E se usa aqui, não é que ele não queira fazer uma coisa que todo literato deveria fazer, que é contar uma boa história, certo? E Chesterton também tem essa preocupação de contar uma boa história, tá? Ele fala disso. Bom, se a pessoa não gostar das ideias que ela encontra num artigo meu, pelo menos eu gostaria que ela saísse dali com uma boa peça narrativa, certo? Com uma boa obra, certo? De literatura. Então, Chesterton ele sempre pensava essa questão, né, de entregar às pessoas, no mínimo, alguma coisa muito interessante de serem lidas. As pessoas poderiam não concordar com suas ideias, mas sairiam felizes de terem lido algo interessante. Mas Tolkien, tá? Por outro lado, ele, assim como Chesterton ele tá com essa preocupação. Vou escrever aqui esse romance, vou escrever aqui essa obra literária para expor de uma maneira, certo? E eu não diria nem que de uma maneira lúdica ou mesmo em formato de parábola, mas expor, né, de uma maneira nova, eu acho que esse é o grande ponto, tá? As ideias, e as ideias são o que interessam a ele, certo? É evidente. Tolkien aí está próximo de Chesterton por que lado? Tolkien tem esse interesse especial nas palavras, certo? Ou mesmo nas línguas. Só que uma premissa muito básica da questão da linguagem é que as obras, as línguas, né, elas ganham uma aparência de consistência maior ou de uma maior, então, realidade quando elas parecem estarem atreladas a um processo histórico. E esse processo histórico é o que o Tolkien entrega quando escreve as suas obras de literatura, né, entrega esse processo histórico para suas línguas. Né? Então, essa correlação. Então, ali em Chesterton a gente tem a questão das ideias, em Tolkien a gente tem a questão da língua, mal comparando, tá? E aí eu repito de novo o que ele falou. Como ele mesmo diria 30 anos mais tarde na sua autobiografia, eu não poderia ser um romancista porque aquilo de que realmente gosto é de ver ideias ou noções lutando nuas, não vestida como homens e mulheres como para uma mascarada. Ou seja, ele também não está muito preocupado em que você perceba que, de fato, ele está ali trabalhando com ideias ou conceitos, certo? Que às vezes ganham praticamente uma encarnação nos seus personagens, ou que na verdade são a grande meta dos seus personagens. Se você vai olhar o que representa um Innocent Smith no Men Alive, você percebe que aquele personagem é um personagem que beira o fantástico, né? Pela crueza das suas interações e pelas coisas que ele faz, que são tão providas, né, de uma lógica tão nua e crua que se tornam praticamente fantástico. É praticamente fantástico para o leitor que uma pessoa, não é que aquelas coisas ali são tudo que ele faz ali é para ser feito no mundo real, não é isso, tá? Mas existe essa sensação, por exemplo, de que o homem absolutamente sincero e honesto em relação às coisas, fiel a si e coerente, sempre vai causar um rebuliço, e quase sempre esse rebuliço é uma oposição por parte dos demais. As pessoas estão um pouquinho escondidas nas suas, né, falta de sinceridades maiores ou menores, as pessoas estão um pouco escondidas ou muito escondidas numa série de coisas, elas não querem ser pegas. E alguém que pega, né, e é, né, um ferreiro inocente, né, ou ainda, né, um artesão da inocência, esse cara que é muito franco, não que ele é perfeito, mas que é muito franco em relação aos seus defeitos, né, acaba de alguma forma também, né, instando os outros a serem assim. A escola cínica, né, na antiguidade tinha pretensões disso, né? Os relatos que fazem acerca de Diógenes, certo, vão sempre nessa tendência. E evidentemente, né, ninguém está apontando, né, os relatos de Diógenes ou o personagem Diógenes aparecidos nesse relato como grande modelo de atos humanos, certo? Porém, existe ali um certo ar de sátira que muitas vezes é o bobo da corte na vida da gente para falar do ridículo das nossas ações que nós pretendemos que sejam muito bacanas, muito nobres, muito... mas na verdade são hipocrisias, são máscaras, né? São tentativas de parecer bom com aquilo que é fácil, enquanto que aquilo que é difícil mesmo para nós e que seria realmente uma bondade efetiva, nós deixamos de lado e assim por diante, né? Os seus personagens, embora muito bem desenhados, no caso da obra que temos em mãos, o monge eremita, o professor Lúcifer, o católico escocês, o ateu escocês, o magistrado inglês, o pacifista tolstoiano, o adorador da força nietzscheano, o cidadão francês e tantos outros,
Mais do que pessoas reais, são tipos. Importante, né? Tipos. Isto é, visões de mundo, modos de pensar e de agir diversos, filosofias e ideologias expressas sobre as formas de indivíduos bastante simplificados. Ou seja, a gente não vai encontrar, não é que Chesterton não pudesse fazer isso, mas a gente não vai encontrar em Chesterton aquele tipo de drama psicológico que fica às voltas e às revoltas, né, com o pensamento, né, os medos, todo aquele universo interior dos personagens, tá? Então não é esse tipo de literatura que eu vou encontrar, e por isso que depende muitas vezes, talvez alguém que não seja tão afeiçoado à formação literária pode encontrar em Chesterton o tipo de literatura que busca, tá? Ou o que ele atrai. Só que daí talvez esse cara que se diga, não, mas eu gosto de alguma literatura assim, eu gosto dos romances de Chesterton. Talvez ele descubra que, na verdade, ele só mudou o jeito de estudar a filosofia, certo? Há neles muitos detalhes extremamente vivos e concretos. Por exemplo, o católico tem um temperamento um tanto sonhador e idealista, infantil e sério ao mesmo tempo. O ateu é agressivo e esquentado. O juiz vaidoso e distante da realidade. O burguês francês fala pouco, segue umas poucas ideias claras e distintas e age em função delas, mas não há a preocupação de reproduzir os sotaques e os modos de falar regionais. Dois dos personagens centrais são escoceses, como seria normal no restante da literatura vitoriana, não interessam aqui como indivíduo, mas como modelos, certo? Ou seja, Rodrigo, é indiferente eles serem escoceses, tanto o ateu como o católico? Não, tá? Por quê? Porque Chesterton também está mandando uma mensagem que tem a ver novamente com ideias. Um ateu, né, um católico escocês, ele está ligado a toda uma tradição político-religiosa que se consolida a partir da resistência desses caras que moram nessa parte das terras altas escoceses e que são o último bastião ainda na ilha da Grã-Bretanha de resistência por uma prática católica, né? Então esses caras são os últimos disso. E novamente, vejam vocês, eles não estão preocupados muito que vocês saibam como é que é o jeito de ser de um chief ou de um cara que vem de um clã e assim por diante. Ele está preocupado que você veja essas ideias, essa cultura, essa tradição, então, de alguma forma materializada diante de você. E aí, é claro, nisso ele é absolutamente coerente. Como um cara que vem de uma tradição familiar capaz, né, de dar a vida por essa autonomia, tanto de pátria, como de sangue, como de religião, certo? Encararia um cara que está ali falando coisas irreverentes sobre aquilo que para ele é tão parte, né, da sua personalidade, né, como o leite da sua mãe, ou as lições de como, né, cortar madeira ou cuidar dos animais do seu pai, né, como o cheiro da terra onde cresceu e assim por diante. Então está entranhado nele. E ele vê alguém fazendo pouco caso disso, é óbvio que a coisa, né, vai esquentar. Tanto os personagens quanto as suas ações nos romances chestertonianos têm esse caráter simbólico, ou seja, servem ao autor não porque produzam diretamente a realidade, mas porque concretizam em figuras imaginárias diversos sistemas de conceitos, diversas filosofias ou visões de mundo, mais ou menos contrárias. Estas sim são o que lhe interessa, como realidades primárias. Aqui é preciso de pedir ao leitor um pouco de paciência para acompanhar-me numa rápida digressão quase filosófica do significado da palavra símbolo. Os símbolos sozinhos em si mesmos não são nada, são meras imagens que não têm sentido, não significam nada, não apontam para além de si. Vejamos um caso entre quase infinitos outros possíveis. A foto ou a pintura de uma laranja é apenas isto. A imagem de uma fruta designada pela palavra laranja não quer dizer nada, simplesmente se limita a ser uma distribuição de grãozinhos ou pixels coloridos sobre uma superfície, distribuição de cores que recordam uma laranja, a qualquer animal que tenha tamanho, acuidade visual e imaginação suficientes para ver frutas inteiras, ao vivo, na realidade, e enxergar essa representação. Todavia, a imagem ganha profundidade, uma espécie de terceira dimensão, a partir do momento em que é posta pelo autor num contexto que a faz representar algo mais do que uma mera laranja. Um conceito universal e, por isso, espiritual, pedra fundamental de toda a lógica ou até de uma doutrina, palavra preferida na Antiguidade e Idade Média, ou teoria,
palavra preferida na modernidade, mas que designa a mesma coisa, ou seja, um conjunto de conceitos concatenados, mais ou menos logicamente. Chesterton, para designar os conceitos, prefere usar os termos ideia e noção, que são um pouco mais vagos e informes. O conceito se poderia conceber como uma ideia clarificada por uma definição mais precisa, e os outros dois como estágios iniciais do conceito. Essa preferência já indica o caráter mais propagandístico, comunicativo, do que estritamente filosóficos dos escritos chestertonianos. Mais do que uma precisão formal e sempre duvidosa do pensamento, interessa-lhe a realidade do relacionamento entre eles, o primado da vida sobre a teoria. Mais do que qualquer outro pensador que eu conheça, fez seu acreditado escolástico. Primum vivere, deinde philosophari. Primeiro viver, só depois filosofar, tá? Então, pessoal, aqui é uma coisa que vale a pena a gente ter muito claro, que é o que significa se aproximar de um autor como Chesterton. É muito complicado, com toda sinceridade, quando a gente vai olhar, né, algum autor e a gente perceber o nível de comprometimento humano das suas teses, das suas teorias, tá? E isso aqui não é nenhum certificado de qualidade ou de bondade da pessoa que nós estamos lendo ou consultando. Simplesmente um fato. Você percebe que o cara ficou a vida inteira burilando ideias que não teriam consequências maiores para a existência dele, ou então que não tem dramas nenhum na qual ele está metido e assim por diante, tá? Isso não quer dizer que ele é um mau pensador, mas há que se distinguir daquele cara que esteve sempre buscando, mesmo que na própria vida, né, especialmente na própria vida, né, entender como funcionava o mundo, para então entender melhor, mas não só por isso. Qual é o detalhe, qual é a diferença? A gente poderia ter esse cara que é sei lá, um tecnocrata, um sujeito que é muito prático, vamos dizer assim, né? Ele poderia ser isso, um cara que passa a vida inteira tentando entender melhor o mundo, para então conseguir viver melhor no mundo, e esse viver melhor significaria ter mais poder sobre a matéria, tá? Há gente que pensa assim. Porém, o que nós estamos falando aqui é diferente. E essa diferença reside, sobretudo, no fato de que a pessoa entende que sim, ela está no mundo para resolver coisas que surgem, mas ela está no mundo, sobretudo, para conhecer as coisas, né? E conhecendo as coisas e o seu bem, amar o bem das coisas. E amar o bem das coisas, né, de maneira que cada coisa boa leve ela a uma melhor, até que ela possa chegar ao sumo bem. E quando ela chega nesse bem absoluto, o bem de todos os bens, ela se apegar completamente a esse bem, e os outros bens perfeitos, se participam da vida dela mais ou menos, está ótimo, se não tudo certo, porque ela chegou no bem supremo, numa escalada, né? Então essa é que é a ideia. E qual é o problema? Parece que alguns autores, né, de filosofia ao longo do tempo, né, acabam negando esse para onde ir, para onde escalar, e assim por diante, certo? Mas Chesterton não. Chesterton é um sujeito que definitivamente se mete no meio de um drama. A sua vida foi dramática, né? É desde o drama, né, de se deparar com as filosofias do seu tempo, em algum grau, né, de viver o decadentismo. Esse decadentismo leva ele, né, a uma profunda crise existencial. Depois encontrando essa figura, né, fulcral da vida dela. Tanto é que existe um livro sobre a Frances, né, que é a esposa de Chesterton, que diz assim, o título do livro é A Mulher que Foi Chesterton, né? Então, em referência ao livro O Homem que Era Quinta-feira, a Mulher que Era Chesterton. Porque realmente a Frances é uma força ordenadora em meio àquele caos, um caos maravilhoso, não deixa de ser, mas ainda assim um caos que poderia ser altamente improdutivo, certo? E ele vai lá e organiza esse negócio, né? Ou produtivo de uma maneira distinta, também poderíamos dizer, certo? Mas com certeza o que Chesterton foi e o que Chesterton produziu não ia ser a mesma coisa com ou sem a Frances, né? E nisso, com a Frances, então, ele descobre, né, redescobre a fé em Deus e depois dessa fé em Deus, a fé no cristianismo e por fim, né, indo, vamos dizer assim, além da Frances, então, o catolicismo, tá? Toda essa vida, né, de Chesterton, ela é drama sobre drama,
o drama sobre a busca de si, o drama sobre a busca de Deus, o drama sobre o empenho da vida dele, né, em defender a verdade, né, que ele não só encontrava, né, buscava, mas encontrava. E enquanto encontrava, ia compartilhando com as pessoas, certo? Então, esse é um ponto fundamental. E isso vai aparecer nas obras dele. Por isso que talvez algumas pessoas acabam se ressentindo, tá, de que a escrita chestertoniana não é tão enquadradinha como elas esperavam. Porque muitas vezes a gente tem a sensação de que ao ler qualquer escrito de Chesterton, seja, né, um exercício biográfico, um livro que se pretenda de história, ou ainda uma obra de romance, ou algum artigo, um livro, né, que traz uma ideia ou uma tese, em todas elas a gente está vendo em algum grau ele fazendo algo de um diário da sua luta pessoal em meio a essa grande luta fundamental que ele mesmo, né, entre essas últimas palavras, vai falar. Essa é a luta fundamental, a luta entre luz e as trevas, a luta entre o bem e o mal. E ele sempre se viu metido no meio dessa luta. Eu quero falar com vocês depois, num outro momento, sobre, né, uma série de elementos relacionados às ideias que aparecem, né, nessa ideia, né, de como Chesterton trabalha, né, os conceitos dentro da sua literatura. Mas, por enquanto, ficamos por aqui, entendendo que Chesterton é esse homem metido no grande drama fundamental de todos nós, né, de procurarmos sermos bons em meio a essa luta eterna, ou melhor, essa luta, né, que ainda se desenrola até o fim definitivo entre bem e mal. Depois, no segundo momento, vamos conversar um pouquinho sobre como esses conceitos, né, são apresentados, são trabalhados dentro da literatura chestertoniana. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.